Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um dia de conferência. Para quem chegou hoje, sejam bem-vindos a casa. Ontem nós falamos sobre uma esfera, religiosidade, religião, atos na religião. Hoje nós vamos falar sobre outra esfera, que é a educação. Hoje à tarde nós teremos várias pessoas que vão falar sobre educação, algumas pessoas que vão falar sobre esse tema. E eu queria começar perguntando aqui, quem tem algum envolvimento com a educação, seja em escolas, seja em ONGs, sejam em alguma igreja, com crianças, com adolescentes? Quem tem envolvimento com a educação? Uau! Muita gente. Muita gente, não estou sozinha nessa. Eu sou Larissa, sou esposa do pastor Lipão, para quem não me conhece. Sou pedagoga, formada em pedagogia. E trabalhei como coordenadora pedagógica de uma escola por princípios de educação básica, ensino fundamental também. E tive algumas experiências lá também, quero contribuir com vocês acerca disso, ok? Como eu abri esse dia da educação, eu fui a privilegiada por falar por primeiro. Eu quero se você não achar soluções acerca do que eu for falar, não se preocupe que no decorrer dessa tarde outras pessoas vão abordar. Então, a minha ideia aqui é rapidamente dar um panorama geral, um pano de fundo, a gente saber onde nós estamos, aonde o Brasil está, como está a educação do Brasil, para daí, então, eles continuarem e desenrolarem isso aí. Beleza? Então, de cara, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem sou eu no meio da educação? Quem sou eu no meio da educação? Como pano de fundo, para tudo que a gente vai conversar durante essa tarde, eu queria, provavelmente, quem está no meio da educação e trabalha com isso, conhece um provão do PISA, que é desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. A ideia desse provão é verificar a qualidade, a equidade e a eficiência dos sistemas escolares. Então, qual que é a ideia? De 3 em 3 anos é aplicado essa prova, analisando 3 áreas disciplinares, que é a ciência, a leitura e a matemática. Então, são 3 áreas que são analisadas. Eles pegam uma porção de cada economia ou de cada nação, eles aplicam essa prova para que a gente possa ter noção de como está aquela nação, né, na área de educação. E foi comparada a 72 nações, 72 economias. E cá estamos também, o Brasil, sendo analisado também. Provavelmente vocês tiveram acesso a esses resultados e é isso que eu vou trazer de pano de fundo. Aonde está o Brasil nessa prova, nesse ranking? O Brasil, em 72 economias, ou aliás, 72 nações em análise, o Brasil ele ficou na posição de ciências, a disciplina de ciências, essa área, ele ficou na posição 63. Uau! De 72, nós ficamos em ciências na posição 63. Na posição de leitura, ou seja, uma criança interpretar um texto, ler, entender do que ela está lendo, nós ficamos na posição 59. E em matemática, nós, de 72 analisadas, nós ficamos na posição 66. E aí, o que você me diz? Como está a educação do Brasil? Existe uma cultura muito complicada no Brasil, que é uma cultura do brasileiro mesmo. Nós percebemos isso quando a gente vai para fora e a gente conhece outras culturas, que é o tal do repasse de responsabilidade, a transferência de culpa. Sempre a culpa é do outro. Eu não assumo as minhas responsabilidades, eu não assumo minha culpa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma criança que, em específico, uma criança que já, enfim,
passou o tempo de desenvolver lá a escrita, enfim. Já passou, e aí a mãe desesperada, porque normal, mãe compara filho com filho, ela olha para essa criança e fala, ela não está vivendo aquilo que é para estar vivendo agora, já era para ela ter desenvolvido isso. Aí ela fala o quê? Eu não tenho culpa com isso, o problema é do professor. Sempre. Porque o professor não sabe ensinar, porque o professor... ele não gosta do professor, é o jeito que ele fala, é a forma como ele faz, não é um bom professor. O professor, em contrapartida, olha para tudo isso e fala o quê? Não sou eu o problema. O problema é da escola. Porque a escola não traz recursos, porque a escola não provê tudo que eu preciso, porque essa escola paga mal. Então, o problema é a escola. E a escola fala, não, o problema não é meu, o problema é do Estado. Porque o Estado, ele não distribui de maneira correta, ele não tem uma boa gestão, então o problema é deles. Aí o Estado olha e fala, não, o problema não é nosso, o problema é do poder público, é do poder político. O problema é da corrupção, que não chega a verba. Você está entendendo? É tipo uma batata quente que vai passando de mão em mão. A pergunta é, e essa criança? E esse adolescente? Onde ele fica? Quem é que vai assumir a responsabilidade? Quem é que vai chamar entre aspas, o problema para si? Se você for reparar, e você talvez que estudou a história da educação, você vai perceber que existiram vários marcos históricos. Existiram vários períodos. E nesses períodos, desde... citando alguns aqui, a reforma, o período jesuítico, o período império, o período da Primeira República, e entre outros, esses marcos históricos, eles aconteceram por quê? Por que houve a necessidade de, então, reformular a educação? Por que houve a necessidade de modificações? Alguém tem alguma sugestão? Porque todo marco histórico, todo marco educacional, ele foi reformulado por causa de um contexto histórico. Por causa de um contexto histórico, a educação olhava para esse contexto e falava, nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer diferente para atender essas crianças, para atender esses alunos. Então, todo marco na educação precisou, aliás, todo contexto social precisou marcar uma nova era da educação. A pergunta que eu quero deixar hoje, e eu acho que é o ápice do que eu quero falar, é: qual é o contexto social que nós vivemos? Qual é o contexto social que nós vivemos? A educação, ela acompanha esse contexto? Ela atende a esse contexto? Então, se a gente fizesse uma leitura do contexto social que nós vivemos, o que a gente encontraria? Eu levantei 3 pontos básicos, e assim, pontos que todo mundo vê, pontos bem visíveis no nosso contexto Brasil. O primeiro deles é famílias desorganizadas. Famílias perdidas. Quando eu trabalhava como coordenadora pedagógica nessa escola, vários momentos, aliás, eu até arrisco a dizer que a maioria dos momentos, a minha intervenção era por causa de um contexto social. Pais que vinham até a minha sala e falavam, por favor, me ajude. Nós não sabemos mais o que fazer com essa criança. Eu não sei mais como lidar com o meu filho. Eu não sei como prosseguir. Eu não sei o que eu preciso fazer. Famílias que estão desnorteadas. Famílias que não sabem para onde ir. É muita informação. Você já percebeu como ser um pai hoje é difícil? Nós temos uma diversidade de informações, nós temos uma diversidade, nós podemos optar por várias linhas de pensamentos, nós podemos, isso é certo fazer, você ser rígido com seu filho, impor a sua decisão é o certo. Não, nós temos que criar filhos autônomos, que pensam sozinhos. Não, nós precisamos criar filhos que eles decidam se eles querem ser isso ou aquilo.
E o pai, nesse meio, fica doido. Por quê? Porque um pai, ele quer o bem para o seu filho. Então, quando eu estava na minha sala, nessa escola, eu lembro vários momentos de pais que vinham, me ajude, me ajuda. Famílias perdidas. E muito interessante que algo que a gente precisa aceitar, ou melhor, aprender a lidar, que é o lance básico do nosso contexto social. Pais não têm tempo com os filhos. E não só no que a gente viu aqui no teatro, talvez, existe essa falha mesmo de, fazendo outra coisa e você não dá bola para a criança. Mas estão trabalhando. Estão trabalhando, é a esposa, é o marido, estão de manhã à tarde trabalhando, faz parte do nosso contexto. Legal, mulher está no mercado de trabalho, legal. Né? Tem seus lados bons, tem seus lados... E nós temos que aprender a lidar com isso. Eu não posso falar, pai, não, abandona, passe meio período com seu filho. Eu não posso fazer isso. Outro ponto importante sobre o nosso contexto social, nosso país está em crise. Em crise de identidade, será que eu posso dizer? Né? Crise política. Nós estamos em crise econômica. Esse é o nosso contexto. Precisamos lidar. Outro ponto importante sobre o nosso contexto, nós temos, as crianças e os adolescentes têm acesso a muitas informações. Mas você já percebeu que eles não têm respostas? Eles têm acesso a muitas informações, mas não sabem o que fazer com isso. Esse é o contexto. E a conclusão que eu tenho chego ultimamente, no tempo que eu estive estudando, nós precisamos de uma reforma educacional. Nós precisamos de uma reforma, nosso contexto social mudou. E nós precisamos nos levantar e voltar aos princípios. Você sabia que o censo de 2010 do IBGE diz que 86,8% da população brasileira são cristãos? 86,8%. Claro, predominantemente o catolicismo, que são cristãos, mas quando perguntam lá o que você é, eles assinalam cristãos. O que te diz esse dado? A influência cristã na educação no Brasil, ela é enorme. O contexto de vida, aquilo que as pessoas acreditam, enorme, influenciam demais no nosso país. A formação cultural do nosso país, a formação ética, a formação moral. A fé cristã, ela faz parte da identidade cultural do povo brasileiro. Mas, não botaram a minha imagem, né, nenhuma vez. Mas, o que aquilo lá representa? Você percebe que existe uma distância muito grande entre aquilo lá que não passou, e essa verdade sobre que nós somos a maioria. Se cada educador aqui fizesse o que o Senhor tem para fazer na nossa nação, eu costumo dizer que nós não precisamos de mais cristãos, nós precisamos de cristãos que continuem andando em Jesus. E da mesma forma eu falo, nós não precisamos de mais educadores, já temos o suficiente. Nós precisamos de educadores que dão cara a tapa, educadores que façam a diferença. Mas existe um fantasma aí no meio. Eu acho que vocês já até sabem. O nosso país é um país laico, não é? Uma das maiores discussões na universidade, no curso de pedagogia não podemos impor nenhuma religião. E aí o que o educador faz? Lava as mãos. E aí nós voltamos para o repasse de responsabilidades. Eu não posso falar de Jesus aqui, eu não posso. Então aqui eu vou ensinar matemática. Se estão com problemas, não me importa.
Aqui eu não faço nada além de ensinar a matemática. Sim, o nosso Brasil é um país laico. Eu concordo em partes que isso é bom, porque não tomar partido de uma religião, isso existe para combater justamente a intolerância nas escolas e nas universidades. E sendo laico, nós temos um grande dilema, que eu entrei em crise quando eu fiz o curso de pedagogia, quando eu escutei isso e todos os professores batiam o pé. Não, não, não e não. Mas vocês já pararam para pensar que parece que não é que é laico, é anticristão? Vocês já fizeram essa análise? Quantas coisas estão entrando no nosso contexto escolar? O grande desafio do educador é tornar a escola, sim, um espaço acolhedor para diversas pessoas, respeitando suas crenças, seus valores, hábitos, costumes, através de um diálogo pacífico, mas em contrapartida, contribuir de forma transformadora a vida do meu aluno. Como eu faço isso? Pelo amor de Deus, me dê essa resposta. O cristianismo, que marcou tanto a história da educação, ele vem diminuindo com o passar do tempo. E eu entendo, por causa das dificuldades, por causa dos medos, por causa da pressão, medo de errar. A principal questão que eu quero deixar no ar hoje: o que você tem feito com o lugar que Deus te colocou? Sabe, hoje de manhã nós estávamos tendo o painel de mulheres e a Andréa Vargas falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou o seguinte: nós queremos uma sala de aula livre, certo? Queremos uma sala de aula livre, que não é imposto absolutamente nada, ninguém fala sobre nada pessoal. Acontece que existe uma possibilidade de existir um ambiente livre sem que haja Jesus? Quais benefícios você tem trazido para o lugar onde você está? Ah, não, Larissa, não, nenhum. Lá eu ensino, pego o meu salário e eu vou embora. Quantos projetos você tem elaborado para a transformação daquelas famílias? Para benefício. O cristianismo, Jesus, ele não vem como inimigo da educação, como inimigo do Estado, como inimigo. Não, ele justamente vem para contribuir. Se você pegar as leis, né, se você pegar a LDB, que é as leis diretrizes e básicas base da educação, você vai ver princípios da Bíblia, como o cuidado de crianças. Lá fala, os pais precisam levar, os pais precisam isso, fornecer isso, fazer aquilo, eles são responsáveis. Se eles não forem, né, a criança é tirada, se ela não for para a escola, tem várias leis protegendo. E o que o cristianismo quer fazer? A mesma coisa. Proteger, é elevar o padrão cultural. Quantas leis você tem sonhado que aconteça, que seja para todos? O que você tem pensado a respeito disso? Quantos planos para a comunidade onde você é inserido você já elaborou por crianças vulneráveis, por lugares mais pobres? Quantos projetos? Que tipo de transformação você tem gerado? Sua fé deve influenciar absolutamente tudo que nós fazemos. Não é isso que a gente aprende? Não é isso que a Bíblia fala? O ambiente da educação. Sabe quanto tempo você passa com esse aluno? Quanto tempo os pais passam? Você querendo ou não, gostando ou não, você precisa influenciar. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou dizendo para você transformar essa escola numa igreja, em que você vai lá na frente e você vai pregar. Não é isso. Sabe qual é o papel do educador?
Sabe qual é o papel do professor? É indicar o caminho. É dizer, olha, tem isso e tem isso. O que você vai escolher? É você contar a sua história. É você influenciar. É você sonhar com a vida dessa criança, desse adolescente. É você saber para onde você vai. A educação, ele precisa atingir um padrão de qualidade, em primeiro lugar, significativo e transformador. Se essa criança e adolescente passou por você o ano inteiro e não viu significado na educação, não viu significado em estar numa aula e não foi transformado ao ponto desse aluno falar, eu preciso dessa professora na minha turma. Eu quero que essa professora e esse professor esteja comigo o ano que vem. É incrível, ele gera curiosidade. É incrível. Como é que um educador cristão pode abalar e transformar a educação? Se você olhar Atos, nós estamos falando sobre Atos. Você pega o livro de Atos, você vai ver os discípulos e Paulo sendo preso. Vários momentos. Você já percebeu? Por que eles eram presos? Eles eram presos porque eles iam contra o que estava colocado? Eles iam contra as leis? Não, mas porque eles causavam alvoroço. Atos 17:6, Atos 17:6, a segunda parte do versículo fala, esses homens, olha o medo dessa galera, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, olha só, você tem aceito a sua realidade? Em que você não é bem pago, em que não existe recursos, e eu não tenho nada a ver com isso, a escola que faça alguma coisa. Ou você tem transformado a sua situação? Existe um dado, uma estimativa, de que cerca de 2.486.245 crianças entre 4 e 17 anos fora da escola. Por que será? Por que será? A educação não tem sido mais algo significativo e transformador. Não tem gerado interesse. Um professor que pega a disciplina e gera interesse. Que no fim das contas, todas as disciplinas chegam a um Deus, um Criador. Um professor que gera interesse. Um professor que argumenta, que gera interesse. Você querendo ou não, você gostando ou não, o professor, ele é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro. Você gostando ou não, querendo ou não. Nós somos cristãos, não podemos fugir disso. Você precisa saber onde você quer chegar. É uma geração em suas mãos. Assuma a sua responsabilidade. Seja o herói. Seja o herói. Pare de reclamar e achar culpados. Nós, como cristãos, precisamos lutar por aquilo que acreditamos. O que mais a gente tem visto? E eu tenho visto e ficado assustados com universidades cheias de cristãos que se calam diante das coisas que são contra os nossos princípios, que não têm coragem. Paulo era açoitado e preso. Esse é o teu medo? Se esse é o teu medo, nós precisamos voltar aos princípios do Evangelho. Amém, é isso.